parte 2. Olha aqui de novo. Parei no inciso 2 do artigo 100 da Lei 8.069 do ECA, na parte de medidas protetivas. Medidas de proteção. Medidas protetivas não, medidas de proteção, perdão. Que é uma parte do ECA que fala sobre as medidas de proteção à criança e ao adolescente. Para quem não sabe, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem uma parte lá, que é do artigo 98 ao artigo 102, que fala sobre as medidas de proteção, correto? Medidas específicas de proteção, no capítulo 2, capítulo 1, disposições gerais, título 2, das medidas de proteção. Estou aqui fazendo a cola. A ideia é basicamente fazer uma leitura do artigo 100 e eu mesmo ficar revisando. Quem estiver acompanhando, vem comigo. É só acompanhar a leitura, tá? Deixa eu ajeitar aqui, certo? Porque os artigos eles são altamente explicativos. E na prova cai, geralmente quando cai o ECA, cai a letra da lei. Então ficar lendo e relendo e ouvindo e reouvindo é interessante para, na hora que lê a questão e falar do princípio, a gente não se confundir. Porque ele vai tentar passar um princípio e vai dar a explicação de outro princípio, para confundir. Isso, então, quanto mais lê e relê, e lei é basicamente, dentro de uma prova de concurso público, é basicamente a letra da lei, tá? Então, no vídeo anterior, na parte 1, eu parei, já expliquei demais, Eu parei no inciso 2, que foi proteção integral e prioritária, que é um princípio que diz: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que a criança e adolescentes são titulares. Inciso 3. Responsabilidade primária e solidária. Inciso 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público, que diz: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, sem prejuízo de municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Inciso 4. Interesse superior da criança e do adolescente. Esse é o princípio. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devido a outros interesses legítimos no ambiente da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Inciso 5. O princípio é privacidade. Inciso 5. O princípio é privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetivada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Inciso 5. Princípio da privacidade. Inciso 6. Intervenção precoce. O princípio é esse, inciso 6, intervenção precoce. A intenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo for conhecida. Inciso 7, intervenção mínima. Inciso 7, intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. A ideia aqui é, do 7, intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades. Quando estiver na questão, a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente, é o princípio da intervenção mínima. Inciso 8. Proporcionalidade e atualidade.
A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontrem no momento em que a decisão é tomada. Inciso 9. Responsabilidade parental. Esse é o princípio, responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Inciso 10. Prevalência da família. Inciso 10. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência a medidas que os mantenham ou reintegre na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Inciso 11. Obrigatoriedade da informação. Inciso 11. Obrigatoriedade da informação. A criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. Inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. A criança ou adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável da pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsáveis, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de proteção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Preste atenção, pela autoridade judiciária competente. Observado o disposto nos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 28 desta mesma lei do ECA. Estou fazendo um teste nesse formato e, se funcionar, tanto para mim como para quem quiser acompanhar meus resumos, eu vou continuar postando. Obrigado.